Olá, bom dia. Bom dia! Sexta-feira, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa do IBGE aponta: o brasileiro está gastando mais com medicamentos e plano de saúde. E no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Jornal Visual foi ao Seminário Internacional do Instituto Nacional de Educação de Surdos conhecer os avanços na educação dos surdos. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O brasileiro está gastando mais com medicamentos e plano de saúde. É o que mostra a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. E o estudo foi feito com 55 mil famílias e revela ainda aumento na despesa com transporte e queda no gasto com educação. No período de 2008 e 2009, a despesa média mensal com alimentação foi de R$ 421. E apenas R$ 2 a menos com transporte. Está muito caro mesmo transporte e tudo. A habitação ainda representa o maior peso no orçamento familiar, com gasto médio mensal de R$ 765. Pago R$ 1.500 de aluguel, no apartamento, que eu tenho que negociar toda a renovação de contrato com o dono do apartamento, mas assim, enfim, a gente não tem outra alternativa, né? Na comparação com a pesquisa de 2002 e 2003, a locomoção foi o item que mais subiu, enquanto as despesas com educação caíram. E uma coisa pode ter relação com a outra, diz este economista. A economia na educação é que financia um gasto maior com transporte. E esse gasto ele é indispensável, insubstituível, porque as pessoas precisam morar. E cada vez elas moram mais longe dos locais de trabalho. A novidade da pesquisa foi a inclusão das despesas das famílias com viagens, em média R$ 600 por ano. Em 6 anos, os gastos com remédios e planos de saúde tiveram aumento. Em compensação, houve queda nas despesas com hospitalizações. O tratamento pode custar caro, mas prevenir ainda é o melhor remédio. A parcela do orçamento familiar que pobres e ricos destinam à saúde é parecida, de acordo com o IBGE. Mas a pesquisa revela que há uma diferença. Quem ganha menos gasta mais com medicamentos. E aqueles que possuem renda superior têm um investimento maior nos planos de saúde. Sem condições, não tem condições de pagar plano de saúde. Aposentado pelo INSS há 8 anos, este professor de física nunca deixou de dar aulas. Casado, com 3 filhas e uma neta, Walter nem pensa em largar as escolas onde trabalha só para manter o padrão de vida da família. Eu trabalho em empresas que pagam meu plano de saúde, plano dentário. Então isso tudo me estimula, a continuar no mercado. A cada 7 segundos, o mundo tem um novo caso de doença neurodegenerativa, como o Alzheimer e o mal de Parkinson, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para tratar essas doenças, pesquisadores da Universidade de São Paulo testam o uso de um hormônio produzido pelo próprio corpo humano. Vivemos por mais tempo, mas sofremos com os problemas trazidos pela idade. As doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson e o Alzheimer, são cada vez mais frequentes na população brasileira, que já vive em média 72 anos e meio. Este especialista em idosos tem boas expectativas diante dos novos medicamentos que deverão chegar ao mercado. Provavelmente vai conseguir retardar, talvez bastante, o início da doença. Dependendo do tipo de medicação, talvez até evitar que a doença ocorra. Uma nova geração de medicamentos está na mira de 12 cientistas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP. Eles estão testando in vitro e também diretamente em ratos o uso do hormônio ouabaína, que é produzido pelo corpo humano no sistema nervoso e nas glândulas suprarrenais. A ouabaína já é usada para tratamentos do coração por estimular os batimentos cardíacos. O que os pesquisadores aqui da USP descobriram é que o hormônio também estimula a produção de proteínas protetoras dos neurônios. Apesar de evitar a morte das células nervosas, a substância tem um efeito colateral perigoso. O uso em grandes doses pode estimular o desenvolvimento de tumores. Este é o grande desafio para os cientistas. Os próximos passos é tentar caracterizar em que ponto que a gente poderia trabalhar especificamente com algum tipo de sinalização induzida pelo hormônio que pudesse desenvolver algum fármaco
que só vai explorar o lado positivo e não negativo desse hormônio. Ainda não há previsão para o início dos testes em humanos. Por enquanto, a dica dos especialistas para conter o avanço das doenças neurodegenerativas é praticar exercícios físicos, tomar uma taça de vinho uma vez ao dia, ter uma alimentação balanceada e ler muito, que é uma das formas para deixar a mente o mais ativa possível. Não existe nada que não tenha um efeito colateral. Por isso que os processos naturais que induzem proteção são maravilhosos. No dia 7 de outubro, mais de 449 mil candidatos a vereador vão disputar o voto dos eleitores. Mas, se ainda assim você não tiver um candidato, poderá votar na legenda. Veja como é esse voto. O eleitor que não tiver candidato a vereador poderá votar na legenda de um partido. Para isso, basta digitar os 2 primeiros números, deixando de informar os últimos 3 que correspondem ao vereador. No caso do candidato a prefeito, não há voto de legenda. Veja agora as notícias do mundo. A descoberta de um antigo pedaço de papel provocou um debate dentro do cristianismo. Segundo o texto escrito no idioma copta, Jesus teria afirmado que tinha uma esposa e que ela seria uma discípula. O fragmento foi apresentado por uma respeitada professora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela acredita que seja datado do século II d.C., embora ainda não haja confirmação científica. Especialistas dizem que o documento parece ser verdadeiro, mas advertem que isso não significa que Jesus foi de fato casado. Até hoje, a Igreja Católica proíbe que mulheres entrem para o sacerdócio porque Jesus teve apenas apóstolos homens. Na Índia, um homem pôs à prova seus limites numa inusitada tentativa de entrar para o livro dos recordes. Ele puxou pelo cabelo uma composição de trem pesando nada menos do que 41 toneladas e conseguiu arrastar a carga por 2,5 metros. O esforço foi digno de um Sansão, mas ainda não se sabe se o livro de recordes vai incluir a façanha. Beterraba, palmito, cenoura, cebola. E hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Beterraba, palmito, cenoura, cebola. Acessibilidade. A Pulsar Companhia de Dança realiza até este domingo o Festival Corpos Ímpares, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. A Companhia de Dança Contemporânea conta com 2 bailarinos cadeirantes e faz uma investigação sobre as possibilidades artísticas explorando as diferenças. Mais informações pelo telefone 021 3238 0601. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Jornal Visual foi ao Congresso Internacional do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, para acompanhar a discussão dos principais desafios da inclusão social e digital dos surdos. Renato criou um jornal para surdos em Libras, a língua brasileira de sinais. A cada 10 dias, coloca uma edição no site de vídeos YouTube e no Facebook. E se orgulha de ter mais de 5.000 seguidores. É muito importante essa comunicação dentro das redes sociais, né? A inclusão sociais dos surdos, dentro do Facebook, do Orkut, até mesmo acesso ao e-mail, YouTube. Todos esses tipos de informações podem trazer de uma maneira mais avantajada para os surdos e para o seu desenvolvimento. A
inclusão dos surdos no mundo digital é um dos assuntos desse congresso internacional que reúne mais de 1000 participantes. E os desafios na educação são muitos, já que o Brasil tem, segundo o IBGE, quase 10 milhões de pessoas surdas. Este escritor português é um dos palestrantes. Ele é autor de livros sobre a história dos surdos no mundo. Diz que o evento é importante para discutir políticas educacionais que beneficiem toda a comunidade surda e ressalta que é preciso ter mais respeito pela língua de sinais. A maioria dos países ainda não, embora reconheça que existe na Constituição, nas suas Constituições, a língua gestual portuguesa, portuguesa ou língua gestual em geral, na prática isso não acontece. O evento comemora os 155 anos do Instituto Nacional de Educação de Surdos, um centro de referência na área que vai do ensino fundamental ao superior e tem 1.500 alunos. É uma vitória da educação pública no Brasil e é muito importante porque é um lugar onde se pensa, onde se produz, onde se discute a educação, a socialização e a profissionalização do surdo brasileiro. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.